Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 30 de julho. Neste conteúdo de agora, vamos analisar a vitória importantíssima do Botafogo ontem, 2-0 em cima do Bragantino, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um placar importante, já que o jogo de volta é semana que vem fora de casa. Vamos analisar o jogo, falar um pouquinho da partida e, claro, trazer as notas, quem foi o craque, quem foi o Baranga, tudo isso agora. Mas antes, você vai dar aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Comente aqui o que você achou ontem da vitória do Botafogo. Olha, vencemos 2-0, 2 gols ali muito importantes para o jogo de volta semana que vem fora de casa. Gols marcados pelo Montoro, fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, e o Barbosa, se eu não estiver falando besteira, eu acho que é o primeiro gol do Barbosa de cabeça. Ele fez gols ali já com os pés, mas de cabeça eu acho que é o primeiro gol do Barbosa. Ele que sempre teve esse lado positivo, né? Na equipe dele, antes dele vir para o Botafogo, ele fazia muitos gols de cabeça, e agora o primeiro gol de cabeça do Barbosa. Cara, David Ancelotti, hein? A galera que pega no pé do técnico, hein? Eu tô aqui de olho em vocês hoje. A galera que pega no pé do técnico. 5 jogos. Acabou de chegar. Não era nem pra ter essa discussão. Eu fiz um vídeo aqui essa semana no canal pra defender ele. 5 jogos à frente do Botafogo com 3 vitórias e 2 empates. Tá invicto o David Ancelotti. A primeira vitória dele ontem lá no Newton Santos, né? 2 empates em casa até então. Tá invicto e só sofreu um gol, que foi contra o Corinthians. Apenas um gol sofrido, que foi contra o Corinthians. Mais um jogo bom do Botafogo. Criou. O Botafogo começou mal, né? O primeiro tempo ali, o Botafogo começou mal, mas aí, depois ali dos 15 minutos, o Botafogo se acertou, fez o primeiro gol. O Botafogo foi ali criando oportunidades, várias mudanças ofensivas, variações táticas. O jogador passa por dentro, um vai por dentro, o outro passa. Cara, assim, as variações táticas, as maneiras que o Botafogo vem tendo dentro do jogo são muito interessantes, né? Se a gente pegar os 2 gols do Botafogo, foram jogadas ali diferentes, muito bem elaboradas, muito bem feitas, construídas, mas de maneiras diferentes. Então o Botafogo tem repertório, o Botafogo tem mudanças ofensivas, variações táticas, e ontem mais um jogo do David Ancelotti à frente do Botafogo, que o time criou muito mesmo, muitos gols perdidos. Se a gente for falar alguma coisa negativa aqui, aí já não é culpa do técnico, né? Aí é mais culpa dos jogadores, porque o Botafogo ontem, sem exagero, era pro Botafogo ter vencido ontem 5-0, sem brincadeira. As oportunidades, as chances, ontem se tivesse sido ali 5-0 pro Botafogo, não teria sido nada demais. Então o Botafogo perdendo muitos gols, não pode. O Botafogo tem que matar o jogo. Eu acho até que dava pra gente ir semana que vem já classificado. Se o Botafogo tivesse vencido de 4-0, 5-0, a gente já ia classificado semana que vem. O Arthur Cabral, que é um goleador, né? O Arthur Cabral perdeu um gol que não pode perder, chutou no meio do gol. O Nathan Fernandes também perdeu um outro gol ali. O goleiro pegou também aquela situação do Nathan Fernandes. Mas são gols que não pode perder. O Botafogo criou para ter vencido por mais. E isso é o ponto negativo, porque a gente tem que aprender a ser assim também, tá? Se puder fazer 4, 5, faz, mata o jogo e fica tudo tranquilo pro jogo da volta. Falando do jogo da volta, né? Nada definido, 2-0. Agora o Botafogo vai ter que confirmar
essa vantagem aí no jogo de volta. Respeito ao Bragantino, jogo fora de casa, temos que ter cuidado, 2-0. É um bom placar, uma boa vantagem, mas não tem nada definido ainda. E agora a gente vai ter que ir em busca aí da classificação semana que vem. Cara, pra mim foi o jogo mais regular do David Ancelotti à frente do Botafogo. É o que eu venho falando aqui no canal. Não é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa que realmente eu percebo, cara. O Botafogo, os jogadores, vai focar nas Copas. Ontem tivemos um Botafogo correndo no primeiro tempo, tivemos um Botafogo correndo no segundo tempo, diferente do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro, a gente vê que o Botafogo, os jogadores no segundo tempo, estão tirando o pé. E não pode, porque a gente também quer esse Campeonato Brasileiro, tá tudo em aberto ainda. Temos 2 jogos a menos, tem um segundo turno todo pela frente, temos confrontos diretos importantes no estádio Newton Santos, então a gente não quer abrir mão do brasileiro não. A gente quer levar o brasileiro a sério, então a mesma pegada das Copas tem que ter também no Campeonato Brasileiro. Cara, tem tudo para ser revelação esse ano aqui no Brasil. O que o Montoro joga bola é brincadeira. Se o John Textor segurar ele aí pelo menos uns 2 anos, é papo de vender por 40 milhões de euros, no mínimo, o Montoro. O Savarino melhorou, não gostei muito dele no primeiro tempo, errou muitas coisas, mas a gente viu um Savarino lutando mais, o Savarino correndo com vontade no segundo tempo. Eu gostei mais do segundo tempo do que do primeiro em relação ao Savarino, mas pegando os outros jogos, ele melhorou muito na partida de ontem. O Pantaleão e o Barbosa, cara, tem tudo para fazer história no Botafogo. O Pantaleão e o Barbosa tem tudo para ser uma dupla de zaga para fazer história aqui no Botafogo. O Marlon Freitas é quem manda esse meio campo. Marlon Freitas é brincadeira. Ontem o Nilton foi titular. O Nilton cresceu muito de produção também por conta do Marlon Freitas. Então, assim, um 2-0, Botafogo muito agressivo, com jogadas diferentes, mas construídas com muita qualidade. Times com mudança, Cuiabano titular, o Nilton foi titular. Na segunda parte do vídeo eu vou dar as notas, a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas um Botafogo bem interessante, bem legal de se ver. Cara, se o John Textor trouxer peças que a gente tá precisando, por exemplo, um ponta-direita brabo. Cara, se o Botafogo trouxer um ponta-direita brabo, mais um zagueiro pelo menos, mais um volante, cara, vai ficar interessante, hein? Porque ainda tem o Danilo para entrar nesse time domingo contra o Cruzeiro, estádio Newton Santos pelo Brasileiro. Vamos esgotar os ingressos para domingo. Ainda tem o Danilo junto com o Marlon Freitas. Cara, o banco de reservas você tem Joaquim Correia. Cara, tá ficando interessante. Tá ficando bem interessante. Faltam algumas peças ali. E, cara, dá pra sonhar sim com títulos esse ano, porque tá ficando bem interessante. É um Botafogo muito bem treinado. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vou dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Estou voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Ó, vamos às notas. Goleiro John, nota 7,5. Cara, o John, ele fez 2 defesas. No primeiro tempo ali no começo do jogo e no segundo tempo, aquela do Praxedes, que aquela ali eu achei que o Bragantino fosse fazer o gol, né? Que poderia complicar o jogo, porque 2-1, cara, pra ter que jogar fora de casa depois, ficaria até um pouco complicado. Então ali o John, ele foi um espectador no jogo, 2 grandes defesas, uma no começo do jogo, quando o Bragantino estava pressionando, uma no final do Praxedes, nota 7,5 aí pro John. Vitinho, lateral direito, nota 7,5, mais um outro bom jogo. Eu tô cansado de defender o Vitinho aqui, né? Ele deu passe pro gol do Montoro, 1-0 Botafogo,
Gol do Montoro foi o passe do Vitinho, não deu espaço lá atrás. É o que eu falo aqui, cara, pra mim o Vitinho, ele tem que melhorar na finalização. A galera pega muito no pé também dos cruzamentos, eu acho até que ele tá melhorando, e já foi pior. Eu acho que ele melhorou na questão dos cruzamentos. O que falta pra ele? Finalização. Ele tem que melhorar na finalização. Mas se ele melhorar nisso também, fizer gols e jogar o que ele joga lá atrás, marcando, não passa nada, ele era pra estar no Real Madrid, né? Porque assim, se ele fosse bom também finalizando, ele seria atacante, não lateral. Então assim, é o que eu sempre falo aqui no canal. O lateral, a primeira coisa que ele tem que fazer é saber marcar. Lá na frente é um bônus. No dia que o Vitinho for completo em tudo, ele vai pro Real Madrid, porque vai ser difícil segurar. Nota 7,5 para ele. Caio Pantaleão, firme na zaga mais uma vez. Nota 8 pro Caio Pantaleão, tá? Sem comprometer, ganhando disputas ali no chão. O Sacha não conseguiu dominar uma fora da área, porque o Caio Pantaleão não deixava. Nota 8 pro Caio Pantaleão, mais uma boa partida. O craque do jogo, Barbosa. Nota 9 pro zagueiro, hein? Craque do jogo pra mim, fez o gol. Teve um lance ali que o Sacha, ele ia ficar sozinho na cara do gol, de frente pro John, e ele foi lá e desarmou. Foi no ataque, fez o gol, seguro. Cara, que partida do Barbosa ontem. Nota 9 pro zagueiro, pra mim, o craque do jogo. Cuiabano foi titular, nota 6,5 pro Cuiabano. Entrou desligado no jogo. A torcida já estava criticando o Cuiabano ali no começo do jogo. Tomou um cartão amarelo bobo, mas depois ele entrou no ritmo, deu a assistência. Quem cruza a bola para o Barbosa fazer o gol é o Cuiabano, nota 6,5 para ele. O Nilton, nota 6,5 também, fechou ali os espaços no meio, tabelas rápidas para o Botafogo puxar o contra-ataque, não comprometeu. Para mim ontem foi a melhor partida do Nilton assim que eu vi com a camisa do Botafogo. Vou dar uma nota 6,5 aí pro Nilton. Cara, mas muito também por conta do Marlon Freitas, tá? Nota 7 pro Marlon Freitas. É uma peça fundamental nesse time do Botafogo para acelerar ali os lances, para colocar o Botafogo no campo ofensivo. O Botafogo sem o Marlon Freitas, o Botafogo, quando ele vai puxar ali o contra-ataque, quando ele tem que atacar, é muito desorganizado. A gente viu muito isso contra o Corinthians, né? Faz falta o Marlon Freitas, até mesmo para levar o Botafogo pro ataque. Sem o Marlon Freitas, é um time muito desorganizado. O Marlon Freitas é peça fundamental, cara. É um dos maiores jogadores da história do clube. A gente tem que aceitar isso. Ele tá calando a minha boca também. É um jogador que foi muito criticado lá atrás, por tudo que a gente sabe. Deu a volta por cima, ganhou títulos, capitão, e ele é peça fundamental. Cara, o Marlon Freitas, a gente só vai ter noção disso lá pra frente, mas ele é um dos maiores jogadores da história do Botafogo e já tá na hora da gente assumir isso. Nota 7 pro Marlon Freitas. O Arthur, ponta direita, eu vou dar uma nota 7 também. Ele deu ali, participou do primeiro gol também do Montoro, ele que passa pro Vitinho, passa pro Montoro. Correu, mas no segundo tempo cansou. Nota 7 pro Arthur, tá? Que gera volume, não se esconde, corre, peca em algumas coisas, mas nota 7 pro Arthur. Savarino, vou dar uma nota 7 também. Foi mais participativo, tava esperto para roubar as bolas também. Deu um passe lindo pro Arthur Cabral perder aquele gol que não pode perder o nosso centroavante. Cara, Montoro, vou dar uma nota 7,5 pro Montoro. Poderia ser o craque do jogo também, mas eu dei pro Barbosa. Então eu vou dar a nota 7,5 pro Montoro, cara. Assim, ele vai ser revelação esse ano no futebol brasileiro. É um jogador que eu espero que fique pelo menos uns 2 anos aqui, que vai ser a maior venda da história do Botafogo, sem dúvidas. Fez o gol, participativo, com e sem a bola, que é importante também. Ele sem a bola, ele desarma, ele ajuda a marcar, dribles curtos, os passes de qualidade, deu muito trabalho. E olha que o Montoro tá jogando na ponta esquerda. Eu queria ver o Montoro como camisa 10.
O Montoro como camisa 10, ele vai ser um dos melhores jogadores na Europa, futuramente. E aqui no Botafogo ele não tá de camisa 10 não, aqui no Botafogo ele tá de ponta esquerda e tá jogando muito, nota 7,5 pro Montoro. E o Arthur Cabral é o baranga do jogo, nota 4. Ontem não foi bem o nosso centroavante. Até mesmo ali nos duelos físicos, na maioria, quase todos ali, ele não levou a melhor. Perdeu um gol de cara que não pode perder, mas ele se movimenta, ele tá sempre saindo da área, ele não é aquele cara pesadão, lento não, tá? Ele sai da área, ele se movimenta, mas ontem ele não foi bem, nota 4 aí pro Arthur Cabral. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer do jogo. Correia, nota 6, entrou ali como falso 9, deu um passe importante pro Nathan Fernandes, acabou perdendo o gol ali, o goleiro do Bragantino pegou no primeiro lance dele, nota 6 pro Correia. Nathan Fernandes, vou dar uma nota 5. Além de perder o gol que eu acabei de falar, desperdiçou chances ali, teve espaço nos contra-ataques, mas acabou desperdiçando algumas chances, nota 5 pro Nathan Fernandes. O Alex Telles eu vou dar uma nota 6, não deu espaços lá atrás, não foi muito no ataque também, ontem começou no banco, nota 6 para o Alex Telles. O Alan vou dar uma nota 6 também, controle de bola ali no meio campo, e é isso, nota 6 para o Alan, que ontem também começou no banco, o Newton foi titular. O Matheus Martins eu vou deixar sem nota, entrou no final. E pra gente fechar, o David Ancelotti, nosso técnico, nota 7 para ele, tá? Começou muito mal o Botafogo, mas depois ali dos 15 minutos, né? O Botafogo fez 1-0, o time estabilizou, soube explorar muito as costas dos laterais do Bragantino. Bom jogo do Botafogo, só fica aqui aquele detalhe. Poderia ter vencido demais. 5-0 ontem, não teria sido nada demais e a gente já estaria classificado. Tem que melhorar nisso, botar a bola pra dentro, né? Porque o Botafogo tá criando, o Botafogo tá finalizando, tem que botar a bola pra dentro, porque quando começar a entrar também, vai dar trabalho, hein? Quando as bolas começarem a entrar, falta um pouquinho de confiança, falta um pouquinho de entrosamento, alguns jogadores que estão perdendo gols, botar essa bola lá dentro, ganhar confiança, e quando começar a entrar pra valer, vamos dar trabalho. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa quarta-feira, tudo for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.